Olá, tudo bem? Você já assistiu O Dilema das Redes? Recentemente foi lançado outro filme com estilo bastante parecido, o Coded Bias, que a gente poderia traduzir como viés programado. As duas coisas estão bastante interligadas, mas enquanto o Dilema das Redes abordava mais as questões relacionadas às redes sociais, Coded Bias foca no aprendizado de máquina. E este será o tema do vídeo de hoje. Eu espero que gostem. O meu nome é Ângelo e eu costumo falar sobre ética e inteligência artificial para os meus alunos do Instituto Federal de São Paulo em uma das nossas últimas aulas da disciplina. E a minha programação, aqui no canal do Cérebro Eletrônico, era fazer a mesma coisa e só tocar nesse ponto um pouco mais para frente. Mas eu assisti esse filme da Netflix, o Coded Bias, e fiquei pensando que para quem está acompanhando essa sequência de vídeos, já tem a fundamentação necessária para entender essa importante questão relacionada ao aprendizado de máquina. Certo? Então vamos lá. Desde o início dos vídeos no canal, a gente vem reforçando que a pessoa que está desenvolvendo o algoritmo de aprendizagem tem como principais ferramentas de interação com a máquina o conjunto de dados usado no treinamento e o conjunto de teste usado para avaliar o seu funcionamento. Acontece que ultimamente diversos modelos neurais, principalmente alguns que já estão sendo comercializados, ficaram muito grandes. Porém, para treinar modelos muito grandes, precisamos de grandes bases de dados, da ordem de centenas de milhares, milhões de exemplos. E quando as bases de dados crescem muito, a gente já não consegue ter total entendimento dos exemplos que compõem essa base. E já não há garantia que a base de dados tenha a diversidade de exemplos necessária para cobrir todo o domínio da tarefa. Deixa eu retomar aquele exemplo dado no episódio 2 sobre a sugestão de músicas. Vamos supor que a minha base de dados seja muito desbalanceada, ou seja, tenha muitos exemplos de um estilo e poucos exemplos de outro estilo musical. No final, meu algoritmo vai ficar especialista em diferenciar as variações de rock, por exemplo, mas vai ser muito fraco para diferenciar outros gêneros musicais. Agora, imagine que a nossa tarefa não seja classificar música, e sim pessoas. Percebe que essa tendência do algoritmo final, que chamamos de bias, pode prejudicar diretamente a vida das pessoas que serão classificadas automaticamente. Como, por exemplo, os vieses dos algoritmos de RH, que avaliam se uma pessoa deve ser entrevistada ou não para determinadas vagas de emprego, ou os vieses dos algoritmos de reconhecimento facial, usados pelas polícias de várias cidades dos Estados Unidos, China, Inglaterra e outros países. O sistema de reconhecimento facial destacado no filme, o Rekognition, escrito com K, é um dos casos mais absurdos, porque ele funciona muito bem para o reconhecimento de rostos de homens brancos e muito mal para o reconhecimento de rostos de mulheres negras ou asiáticas. Além disso, é um sistema comercializado em larga escala, apesar do protesto da comunidade do aprendizado de máquina. Mas o que o filme não fala é que o problema é ainda maior que esse. O NIST dos Estados Unidos, National Institute of Standards and Technology, testou mais de 200 algoritmos de reconhecimento facial, grande parte deles do mercado, e constatou que o desempenho geral era pior para rostos não brancos. Então, se o problema não é só uma empresa, não é só um algoritmo, qual é o problema então?
O problema é que quando temos classes fortemente desbalanceadas, é muito fácil para a rede neural generalizar de forma errada. Ou seja, o ideal é que os dados fossem balanceados, representando de forma equilibrada todas as classes. Mas, para datasets muito grandes, a coleta de dados é feita de forma automática, como dados das redes sociais ou aqui do YouTube mesmo, que são espaços muito desequilibrados. E quando temos dados desbalanceados, a rede tende a convergir para um ponto em que ela acerta a maioria dos exemplos. O problema é que, para essas grandes bases de dados necessárias para o sistema de reconhecimento facial, por exemplo, é muito difícil para se realizar uma conferência da representatividade dos dados. Eu me preocupo com essas questões relacionadas ao aprendizado de máquina já faz algum tempo. Eu vou deixar até aqui o link para um vídeo de um simpósio sobre inteligência artificial no Instituto Federal de São Paulo, onde eu divido essas preocupações com os demais convidados. E também falo um pouquinho a mais do que estou falando aqui nesse vídeo. Mas o que me deixou interessado no filme foi ter visto as pessoas. Porque, por exemplo, eu costumo falar na aula, imagina você ser uma pessoa que está indo trabalhar ou indo estudar e ser sistematicamente classificado de forma errada pelo algoritmo. Porque uma rede neural treinada de forma errada vai fazer sempre a mesma classificação. E o filme mostra exatamente isso. Aquele garoto de 14 anos que estava indo para a escola com a sua turma e foi parado pela polícia porque o sistema identificou ele, confundiu ele com outra pessoa. E você deve estar pensando, poxa, mas que ruim, porque eu me interesso por inteligência artificial exatamente porque eu queria trabalhar com algo de ponta. Aliás, um comentário extra. Os assuntos que estamos abordando nos vídeos até agora do canal enfocam no conhecimento básico sobre redes neurais artificiais. Mas garantir resultados éticos no aprendizado de máquina é um assunto de ponta. Então recomendo a você que já tem um conhecimento da área e está buscando um assunto de pesquisa, para um mestrado ou para um doutorado, esse assunto é de grande relevância atualmente. Para a gente entender o que está acontecendo com a área de aprendizado de máquina, eu vou falar sobre um livro do Freeman Dyson. Ele é físico e matemático inglês. No livro Mundos Imaginados, ele faz uma comparação entre o desenvolvimento da tecnologia da aviação com o desenvolvimento da tecnologia da energia nuclear. Na aviação, a tecnologia foi desenvolvida pouco a pouco, com acertos e erros, e cada erro sugerindo uma proposta de melhoria, uma evolução. E hoje a gente tem o avião, que é um dos meios de transporte mais seguros. Por outro lado, a energia nuclear teve a sua tecnologia artificialmente estimulada. Por quê? Os governos dos dois lados da Guerra Fria queriam uma saída honrosa para o investimento que fizeram nas armas nucleares. Então, depositaram uma grande quantidade de dinheiro para estimular o desenvolvimento da energia nuclear. E quando isso acontece, as falhas, que são comuns no desenvolvimento de qualquer tecnologia, já não são toleradas. Ou pior ainda, as falhas são escondidas para que se justifique um bom gasto desse investimento. Então, a tecnologia da energia nuclear, que hoje poderia ser uma alternativa limpa, não é confiável. Você está entendendo o paralelo que eu estou fazendo com o desenvolvimento da área de inteligência artificial? Deixa eu te explicar melhor. Até a primeira década dos anos 2000, o desenvolvimento da inteligência artificial era semelhante ao da aviação, com as pesquisas ocorrendo de forma bem espalhada e diversa pelo universo acadêmico, ou seja, em universidades e institutos de pesquisa em todo o mundo. A inteligência artificial tinha avanços lentos, porém sólidos.
pois a cada pesquisa publicada, outros desenvolvedores buscavam encontrar pontos falhos ou confirmar as propostas. Mas, a partir dessa época, as empresas começaram a se interessar pela inteligência artificial e a trazer os desenvolvimentos para dentro das companhias. E isso foi responsável por esse boom da inteligência artificial. Temos então o cenário atual, com algumas poucas empresas investindo uma quantidade muito grande de dinheiro para estimular o desenvolvimento da IA. E o que isso causa? Bem, para começar, parte desse dinheiro vai para o marketing. Então, nós somos constantemente surpreendidos por supostos avanços incríveis, quase que toda semana. A outra consequência, que é bem pior, é que há muito menos preocupação em se entender e se assegurar o funcionamento dos modelos que são comercializados. Porque as empresas buscam maximizar o lucro rápido e querem colocar no mercado seus produtos antes dos concorrentes. Mas, ao contrário do que se possa imaginar, o desenvolvimento e teste de ferramentas de machine learning dá muito trabalho. Para ilustrar o que eu estou falando, veja este gráfico do levantamento feito pelo MIT Technological Review com 16.625 artigos publicados sobre inteligência artificial nos últimos 25 anos. Perceba que houve um aumento da menção à palavra performance nos trabalhos e uma diminuição da palavra teoria, que é responsável pelas provas e pelo entendimento do que está se desenvolvendo. Em resumo, muitas das ferramentas de inteligência artificial comercializadas pelas grandes empresas são fracas, mas estão revestidas de uma empolgação, um hype, que mascara suas imperfeições. Penso que, do jeito que estamos caminhando, daqui a alguns anos, há o perigo da inteligência artificial se assemelhar à mesma falta de confiança que temos nas usinas de energia nuclear. O filme aponta como solução para tudo isso a regulamentação governamental. Mas, por exemplo, a lei da proteção de dados ainda está engatinhando, enquanto os efeitos do mau uso dessas ferramentas já afetam a vida de muitas pessoas. Eu acredito que a regulamentação governamental seja assim de suma importância, mas eu também acredito na conscientização das pessoas que irão desenvolver os projetos de inteligência artificial e que depois vão supervisionar futuros desenvolvimentos desses projetos, que são vocês que estão assistindo a esse vídeo. É por isso que eu decidi gravar este episódio. Vou falar sobre mais 2 exemplos que o filme também mostra. Um sobre a contratação de pessoas. As empresas já vendem algoritmos de machine learning que usam fotos do rosto e jogos para determinar características pessoais que seriam do interesse dos RHs. Muitas pesquisas realizadas na área de psicologia mostram que esses algoritmos são falhos. Um exemplo que ficou famoso foi o da Amazon, que teve de parar de usar o seu algoritmo de RH porque ele indicava apenas homens para cargos de direção. Mas o problema atinge até os próprios anúncios de empregos. Desde 2016, já se identificou que os anúncios de vagas no Facebook aparecem enviesadas por gênero. E ainda hoje, 5 anos depois, uma auditoria feita pela Universidade da Califórnia mostrou que algumas vagas, como engenharia de software, não aparecem para as mulheres. O outro exemplo do filme que eu quero falar é da área de avaliação criminal. Embora já tenha sido provado por pesquisas independentes que não é possível realizar este tipo de previsão, ainda há venda no mercado de softwares que impactam diretamente na vida das pessoas. Até aqui no nosso segundo episódio do Cérebro Eletrônico já mostramos quais eram os fundamentos necessários para o aprendizado de máquina. Lembra? Deve haver um padrão a ser reconhecido na tarefa,
para que se possa realizar a associação de entrada e saída. O que eu ouço nas aulas, geralmente, é a seguinte análise. Ah, professor, é claro que o mundo é assim, preconceituoso. Então os dados colhidos no mundo vão carregar esse viés para dentro dos nossos algoritmos de aprendizado de máquina. Mas, na verdade, é que a nossa sociedade ainda busca ser melhor, ainda busca não cometer os mesmos erros. Mas, quando usamos esses dados enviesados para treinar um algoritmo de aprendizado de máquina, nós estamos cristalizando esse viés. Estamos gerando um algoritmo de automação, seja ele para o RH ou para a polícia, que reproduz esses erros em larga escala. Bem, vamos lá para o desafio do vídeo. Eu quero que você use os comentários para escrever a sua visão sobre esse assunto. Mas antes, você deve fazer uma das 3 coisas. Ou assistir ao filme Coded Bias, ou assistir ao vídeo sobre o simpósio de inteligência artificial do Instituto Federal de São Paulo, que eu deixei o link ali na descrição deste vídeo, ou pesquisar mais sobre o assunto ética e inteligência artificial. Aí você escreve para mim nos comentários qual é a sua reflexão sobre o assunto ou qual aquele ponto que foi mais importante para você. Eu vou terminar esse vídeo destacando uma das frases que mais me chamou a atenção. Ele é finalzinho do filme Coded Bias, que é assim: inteligência artificial sem ética não é, na verdade, inteligente. Até mais.